Esses dias eu estava ouvindo a minha sobrinha Alice, de 9 anos de idade, conversando com seu priminho ao telefone, e ele tem apenas 7 anos. E ele, na realidade, ligou porque ele queria que ela fosse até a casa dele. E ela estava ali explicando a ele por que ela não foi, por conta dessa situação, né, da pandemia, da necessidade de isolamento social. E ele começou a falar sobre como estava sendo a realidade dele, o dia a dia dele, falando o que ele estava fazendo, que ele só comia, dormia e ficava no celular. Começou a conversar com ela a respeito disso. E num dado momento, ele disse assim para ela: Alice, eu estava pensando, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida, Alice? Ele perguntou. E Alice ficou meio sem jeito, sem saber o que dizer, e disse: eu não sei. E eu fiquei muito surpresa com uma pergunta de uma criança tão pequena. Quais são os fatores, né, que estavam levando essa criança a fazer essa reflexão? E fiquei também imaginando que essa deve ser a nossa principal pergunta, né? Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é o meu propósito de vida? Você já parou para perguntar sobre isso? Você já se indagou sobre o seu verdadeiro propósito de vida? Sobre o que você está fazendo aqui nesse mundo? Eu acredito que cada um de nós tem um propósito. E para exercer esse propósito, Deus nos concedeu dons, virtudes, habilidades, muitos recursos. Só que nem sempre nós colocamos esses recursos em prática. E existem muitas pessoas que nem têm consciência disso. Eu quero dizer para você que foi por isso que eu escolhi ser psicóloga. Foi por isso que eu escolhi trabalhar com pessoas. E é por isso que eu escolhi trabalhar com liderança. Porque eu acredito na possibilidade de desenvolver as pessoas para que as pessoas desenvolvam outras pessoas. Esse é, para mim, o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro papel do líder é inspirar pessoas a serem melhores. Mas para isso, ele precisa ser uma referência. E isso não acontece por acaso. A liderança não é uma questão nata que a pessoa já nasce líder. Claro que existem alguns perfis que predispõem as pessoas à liderança. Mas a liderança é um processo que vai sendo desenvolvido ao longo da vida. É uma associação de algum talento que a pessoa já possui com conhecimento, informações e desenvolvimento. Então, eu fico pensando assim sobre o meu propósito de vida. E eu estou exercendo esse propósito de vida à medida que eu estou fazendo o que eu gosto de fazer e aquilo que eu acredito que eu tenho habilidades e que vivo desenvolvendo essas habilidades também. Porque, afinal de contas, o nosso processo de crescimento e desenvolvimento ele é contínuo. Se eu me proponho a ensinar alguém, eu tenho que primeiro aprender. Então, se um líder ele quer ser uma referência e quer ajudar os seus liderados, quer proporcionar isso, né? Inspirar, quer motivar, quer fazer com que seus liderados o seguem, ele precisa se munir, ele precisa se autoconhecer, ele precisa se autodesenvolver para que ele possa ser essa referência. E é isso que eu me proponho a fazer. Me desenvolver para poder desenvolver as pessoas, para que essas pessoas desenvolvam outras. E assim vai, é como uma corrente do bem. Então eu gostaria de perguntar para você, qual é o seu propósito de vida? Qual é o sentido da vida para você? Pense sobre isso.